Você já percebeu que muitas das parábolas que Jesus contou são repetidas ao redor do mundo, pregadas em igrejas, citadas em sermões e até usadas em conversas cotidianas, mas ao mesmo tempo são mal compreendidas pela maioria das pessoas? Isso acontece porque, embora sejam histórias aparentemente simples, as parábolas carregam camadas de significado espiritual profundo. Jesus não contava parábolas apenas para entreter ou ilustrar ideias. Ele usava exemplos do dia a dia para abrir a mente das pessoas a realidades eternas. Em Mateus 13, 10, 11, os discípulos perguntaram: "Por que falas com eles por meio de parábolas?" E Jesus respondeu: "Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado." Isso mostra que a parábola não era apenas uma forma didática de ensinar, mas um meio de revelar segredos espirituais aos que tinham disposição de ouvir e, ao mesmo tempo, de esconder dos que tinham o coração endurecido. Hoje nós vamos explorar algumas dessas parábolas que, apesar de muito conhecidas, continuam sendo mal interpretadas até hoje. Por isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui todos os dias vamos juntos mergulhar na palavra e descobrir verdades que transformam vidas. Comecemos pela parábola do bom samaritano. Muitas pessoas a resumem como "ajude quem precisa", mas Jesus vai muito além disso. Essa parábola nasceu de uma pergunta desafiadora: quem é o meu próximo? O mestre da lei queria justificar a si mesmo, restringindo o conceito de próximo a um círculo limitado. Mas Jesus quebra essa visão, mostrando que o próximo é qualquer pessoa que cruza o nosso caminho em necessidade, inclusive quem consideramos inimigo. Na história, o sacerdote e o levita, representantes da religiosidade, ignoram o homem ferido. Quem se compadece é o samaritano, que na cultura judaica era desprezado, rejeitado e até considerado impuro. A parábola do filho pródigo, em Lucas 15, é outra que sofre muito com interpretações superficiais. Normalmente, a narrativa é reduzida ao drama do filho mais novo, que pede sua parte da herança, vai embora, desperdiça tudo em prazeres e volta arrependido. Mas o verdadeiro protagonista dessa parábola não é o filho, é o pai. Ele representa o próprio Deus, que, em vez de rejeitar ou punir, corre ao encontro do filho arrependido. Esse gesto era escandaloso na cultura judaica. Um homem idoso não corria em público, e muito menos abraçava um filho que havia desonrado a família. Mas esse é o retrato da graça, um amor que ultrapassa a lógica humana, que restaura a dignidade, coloca roupas novas, dá anel e sandálias, e ainda faz festa pelo retorno do perdido. Além disso, temos o filho mais velho, que permaneceu em casa, mas com o coração cheio de amargura. Ele representa aqueles que estão perto de Deus exteriormente, mas longe em espírito, incapazes de se alegrar com a graça e com o perdão oferecidos a outros. O filho pródigo nos ensina que o maior desafio não é apenas se arrepender e voltar, mas aceitar o amor do Pai e aprender a celebrar quando outros recebem a mesma graça. Já a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, é um dos maiores exemplos de má interpretação. Muitos pregadores a usam como se fosse uma descrição literal do céu e do inferno, mas o objetivo de Jesus não era desenhar o mapa da eternidade. Essa parábola foi direcionada especificamente aos fariseus, que eram amantes do dinheiro e desprezavam os necessitados. O homem rico simboliza aqueles que confiam em suas riquezas e ignoram os pobres à sua porta, enquanto Lázaro representa aqueles que são marginalizados, mas encontram sua esperança em Deus. O recado é direto. Não são as riquezas, títulos ou status que garantem salvação, mas sim a obediência à palavra e a justiça de Deus. Além disso, Jesus reforça que já temos a revelação suficiente através da lei e dos profetas,
Quem não crê nessa revelação não será convencido, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Essa parábola é um alerta contra a dureza de coração e a indiferença social. Outra parábola que precisa ser reinterpretada é a da ovelha perdida. Geralmente ela é contada como uma história doce, em que o pastor deixa as 99 para buscar a única que se perdeu. Embora isso seja verdadeiro, o contexto é ainda mais profundo. Jesus a contou porque estava sendo criticado pelos fariseus, que não entendiam por que ele gastava tempo com pecadores. A parábola mostra que Deus valoriza cada indivíduo e que o arrependimento de um único pecador traz mais alegria ao céu do que 99 pessoas que se consideram justas e não veem necessidade de arrependimento. Essa é uma lição sobre o amor individualizado de Deus e, ao mesmo tempo, uma denúncia contra a arrogância espiritual que exclui e condena. Não podemos esquecer também da parábola do semeador, encontrada em Mateus 13. Muitos acham que ela fala apenas de plantar sementes, mas ela trata da maneira como os corações recebem a palavra de Deus. A mesma semente é lançada, mas os solos são diferentes. Alguns ouvem, mas não entendem. Outros recebem com alegria, mas desistem diante das dificuldades. Outros permitem que as preocupações e riquezas do mundo abafem a mensagem. Apenas o solo fértil representa aqueles que ouvem, compreendem e praticam a palavra, gerando frutos. Essa parábola é um convite à autoavaliação. Será que o meu coração está pronto para receber e frutificar a palavra de Deus? Essas parábolas não são histórias infantis ou lições morais. Elas são convites à transformação, confrontos contra a religiosidade vazia e revelações sobre o caráter de Deus. Jesus usava linguagem simples, mas carregada de profundidade, para que apenas os que realmente desejassem ouvir pudessem compreender. Cada parábola é uma janela aberta para a luz divina que ilumina nosso entendimento. Agora, eu quero que você escreva nos comentários: eu quero entender a palavra. Esse ato vai marcar a sua decisão de buscar entendimento verdadeiro, de mergulhar mais fundo nas Escrituras e deixar que Deus fale diretamente ao seu coração. E não esqueça, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Você pode ser o instrumento que Deus usará para corrigir interpretações equivocadas e revelar a verdade a alguém que precisa. E eu termino com uma frase de Charles Spurgeon: as parábolas não são apenas histórias, mas janelas através das quais a luz do céu entra em nossa alma. Que hoje essa luz ilumine a sua vida, transforme sua forma de enxergar a Bíblia e desperte em você uma fome nova de entender a palavra de Deus.